eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, todos aqueles que estão participando conosco e acompanhando conosco esse novo assunto que nós estamos agora divulgando relacionado com a ética na vida do crente. E isso é um assunto novo, nós estamos agora dando continuidade, já tivemos uma primeira apresentação. E nessa primeira apresentação, se por acaso você estiver assistindo, participando conosco hoje pelo YouTube, você pode acessar lá a nossa plataforma de comunicações e você vai ter acesso à primeira apresentação do nosso assunto da ética na vida do crente. Porque nós iniciamos falando exatamente a respeito da ética na vida do crente, mas com uma programação a ser exposta daqui para frente, como por exemplo, nós apresentarmos em breve a ética ministerial, ou seja, na vida do pastor. Também o que será a ética na vida dos obreiros da igreja, os diáconos da igreja, também os grupos de louvor e instrumentista, onde é que eles estão dentro da ética da vida do crente, além das professoras de classe, professores e professoras de classe, que nós vamos fazer abordagens também sobre o aspecto ético na vida deste segmento da igreja, além também dos varões da igreja, os homens da igreja, as senhoras da igreja, os jovens da igreja, de maneira que a ética na vida do crente será um assunto bem abrangente, que nós vamos aprender muito aqui, ou discorrer muito sobre esse assunto, que vai ser muito útil para todos nós na nossa vida espiritual. Isso porque nós também estamos ligando a palavra ética, que fala na questão comportamental, a questão de envolvimento com o ambiente ao redor de nós, as pessoas e tudo, educação e uma série de aspectos relacionados à ética. Nós estamos falando especificamente da ética do crente, como é a vida do crente nesse primeiro segmento da nossa apresentação. E aqui nós queremos mostrar agora a presença aqui do pastor Luiz Fernando Pita. Paz do Senhor, pastor Luiz Fernando. Paz do Senhor, pastor Gilson. Paz do Senhor, irmãos. É muito bom estar de novo com vocês. Amém. Nós agora podemos, inclusive, abrir aqui a nossa parte aqui, A câmera, a nossa câmera, porque nós estamos agora em dois aqui, ou seja, eu e o pastor Luiz Fernando Pita fomos designados para tratar deste assunto, trazer para você as novidades desse assunto, os detalhes relacionados ao assunto, e nós vamos aqui em dois participarmos, e você vai poder acompanhar também ao longo da nossa apresentação alguns tópicos específicos que vamos abordar dentro deste tema. O nosso tema é a ética na vida do crente, mas vamos apresentar isso na forma de alguns tópicos relacionados com o nosso dia a dia. E isso vai se tornar realmente um assunto mais produtivo e naturalmente mais fácil do seu acompanhamento a respeito do assunto. Mas antes de iniciarmos essa continuidade, ou seja, esse segundo momento, esse segundo episódio que nós estamos apresentando aqui sobre a ética na vida do crente, eu vou pedir ao pastor Luiz Fernando para fazer a leitura de um texto bíblico que está muito relacionado com este assunto. Pastor Luiz, por favor. O texto é Filipenses, capítulo 4, versículo 8, uma recomendação que Paulo dá à igreja ali, que eu acho muito propício para esse momento que nós, nesse programa, estamos aqui expondo. Filipenses 4, 8 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Muito bem, palavras de despedida de Paulo quando ele se escreve para essa carta à igreja de Filipos, Isso. Aos filipenses. Ele deixou ali naquela igreja um comportamento de um servo de Deus, E vale a pena, ele recomenda à igreja seguir esse comportamento, E me permite, Gilson, duas coisas. Primeiro, isso aqui foi escrito há quase 2.000 anos. Exato. O Senhor, Ele não muda. Pode mudar certos costumes, a forma do homem se vestir, a língua, Porque hoje nós falamos aqui no Brasil o português, Paulo falava o quê? O latim, o grego, foi escrito em grego.
o Novo Testamento, e os costumes ali, mas o Deus é o mesmo. E o que Paulo escreve aqui serve para nós de uma forma plena, sem nenhuma dificuldade. Isso é muito importante. E a segunda coisa, me permite, é Paulo, o homem que perseguia a igreja, o homem que era fariseu, que tinha aquele título, que era da tribo de Benjamim, ele zelava, ele disse que ele se esforçou, para a idade dele ele estava acima do título na religião. Como que esse homem se transformou? E aí nós estávamos comentando a experiência de uma nova criatura, que é a experiência de salvação e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Muito bom, né? Glória a Deus. Isso é fundamental. Aliás, eu quero até dar uma pausa aqui para falar diretamente com os nossos participantes, né? Nossos ouvintes, telespectadores desse assunto. E o nosso primeiro episódio, ele teve muitos comentários, centenas de comentários, e achamos que os comentários foram favoráveis. Foram comentários que mostraram o efeito, o resultado e, vamos dizer assim, aquilo que o programa apresenta como útil para a vida espiritual. Porque, na verdade, pastor Fernando, a ética do crente está muito ligada naturalmente ao testemunho do crente, né? Então, o crente que é ético... Não dá para separar. Não dá para separar, e né? Aonde ele for, se ele estiver em casa, se ele estiver na igreja, se ele estiver no trabalho, aonde for, ele é uma só pessoa. Ele é uma só pessoa. Então, Exatamente. realmente, nós tivemos alguns comentários nesse sentido. Aliás, eu peço até que você que está acompanhando conosco pelo YouTube, entre no nosso chat e faça ali seu comentário a respeito do assunto. Nós recebemos vários comentários do primeiro episódio e gostaríamos de receber outros comentários, inclusive até com relação aos temas aqui abordados e o assunto abordado, se realmente está sendo claro, inteligível com relação à questão de expormos este assunto dentro da ética na vida do crente. Ou seja, de repente você pode ter uma sugestão a dar ou até mesmo algum comentário a fazer. Pode entrar no nosso chat e fazer ali o seu comentário, que vai nos ajudar muito. Até oferecer algumas sugestões, e ficaremos muito felizes em contar com essa participação dos nossos irmãos e amigos que estão acompanhando conosco. Vamos então continuar. Pastor Fernando, nós vamos então, já que nós fizemos algumas abordagens no episódio anterior, né, relacionada à honestidade do crente, à integridade do crente em termos de ética, Isso. a questão do crente serviçal, né, o crente que serve as pessoas, o crente que tem sabedoria. Então agora nós vamos entrar em mais alguns aspectos, né? Um deles é a questão do crente quando ele vê uma outra pessoa, um outro crente se desenvolvendo na vida espiritual, às vezes na igreja, crescendo na fé, ou sendo melhor do que ele em certas colocações. E aí vem aquele detalhe assim, será que é ético esse crente ficar com inveja do outro, porque o outro está prosperando? Sabe o que eu lembrei na palavra do Senhor como exemplo disso? Caim e Abel. Sim, bom. Bem E lembrado. o resultado que deu para Caim, a inveja que ele teve do seu irmão Abel, porque o Senhor aceitou a oferta de Abel, que era profética, que era o sacrifício de um cordeiro, que nada mais era do que a repetição daquilo que o Senhor tinha feito com seus pais, quando pecaram lá no Jardim do Éden. Abel ele não inventou, ele colocou em prática. Já Caim, ele ofertou o fruto da terra. O Senhor rejeitou a oferta dele, porque não tinha profecia, era fruto do esforço dele, e aceitou a de Abel. E o que entrou no coração de Caim? A inveja. E o que fez com que Caim saísse da presença de Deus, levasse até a um limite de matar o seu irmão. É algo drástico, lógico, que nós estamos falando aqui, mas o servo não pode ser invejoso, Jesus. Não pode ser invejoso. Pode. Aliás, eu conheci um exemplo até interessante de dois irmãos que se converteram na igreja, e um prosperou mais do que o outro, no sentido de ter sido levantado como diácono primeiro do que o outro. Mas aí a atitude do outro irmão, como eles entraram juntos na igreja na mesma época, eles eram até ex-lutadores, um lutava jiu-jitsu, outro lutava judô. Então eles vieram para a igreja e foram nocauteados por Jesus, né? Maravilha. E aí Jesus nocauteou os dois e eles foram crescendo, mas um cresceu mais do que o outro. Aí ao invés de ter inveja do outro, olha o que ele fazia, que coisa impressionante a questão de ética, né?
Ele ia às madrugadas e ele procurava chegar mais cedo e ele ficava orando ao Senhor: Senhor, não deixa o diácono vir não, para eu ter oportunidade de dirigir a madrugada. Então você vê que, e com o tempo, ele também começou a prosperar. Ao invés de ele sentir inveja do outro, que tinha prosperado, que começaram juntos, mas não, ele fez o contrário, ele foi buscando eu também, que era a mesma bênção que ele recebeu. E com pouco tempo ele também foi levantado como diácono, né? Daí você vê o que é essa ética, né? E você falou uma coisa interessante. Eu, quando era jovem, eu me lembro de um servo que nós chegamos para a igreja jovens, à mesma idade, e ele tinha um problema sério de gagueira. Ele era normal, ele não conseguia conversar com 2, 3 pessoas. Engenheiro formado, gente, entendeu, culta, mas isso impedia dele assumir, na entrevista de emprego ele perdia a vaga, né? E um dia o Senhor revelou para aquele jovem entregar uma palavra. Ele se submeteu, obedeceu ao Senhor, e o Senhor deu uma bênção, que ele não gaguejava no púlpito. Ele não gaguejava. E um dia eu estava no portão da igreja, né? Ali como jovem, nós não tínhamos tanto diácono, estava no portão da igreja, e ele trazendo a mensagem, e eu pensei: Senhor, se o Senhor fez isso com ele, o que não pode fazer comigo? Então você transforma aquilo em um incentivo para que o poder de Deus seja exaltado. Então o Senhor fez com ele: Senhor, o Senhor é poderoso, eu sou mais necessitado, tu pode fazer comigo. E aquele servo foi levantado pastor. Hoje ele já partiu, teve uma enfermidade, ele partiu para o Senhor. Mas ele me explicou o que o Senhor deu, a capacidade que deu. Ele, quando estava pregando, a palavra que ele ia gaguejar, ele já sabia antes de falar, e ele automaticamente ele mudava. Como que ele conseguia fazer isso? Que maravilha o Senhor fazia. Fernando, eu consigo, o Senhor me mostra, não usa essa, eu já escolhi uma outra. E ele trazia a palavra sem nenhuma dificuldade. Agora, saía dali e ia conversar com os outros, ele gaguejava. Mas no púlpito o Senhor dava uma grande vitória. Maravilha, rapaz! O nosso Deus. Essa questão de ética realmente não comporta, né, a questão da inveja por ver o outro prosperar. Pelo contrário, a prosperidade do outro é um estímulo para a gente buscar mais ao Senhor, para ser semelhante a Ele, né? E quando a igreja prosperou, nós vemos isso em Atos, os irmãos de Jerusalém glorificaram o nome do Senhor quando souberam que em outras cidades, até fora ali da Judéia, o evangelho estava prosperando. Aquilo não foi motivo de inveja, aquilo foi motivo deles glorificarem o nome do Senhor e mandarem servos para reforçar esse crescimento. Que coisa maravilhosa! Muito bem, bom, né? Maravilha. Vamos partir então para um outro assunto relacionado à ética, que é a questão da simplicidade do crente. Ou seja, quando a gente vê, por exemplo, né, a questão do crente que é simples naquilo que ele fala, vamos dizer assim, as palavras dele são palavras compreensivas, né, e são assim dentro de um nível que alcança as pessoas. Não é assim aquele crente que às vezes, eu vou usar uma palavra aqui que eu não sei se é muito apropriada, mas é muito snob, né? Ele quer dizer que ele sabe muito, ele quer dizer que ele tem cultura, que ele sabe falar bonito, sabe falar outras línguas e tudo, e muitas vezes até acaba sendo taxado como antipático. Isso. Quer dizer, essa ética realmente é muito fundamental, né? O crente ser simples em tudo aquilo que ele faz, né? E isso, eu me lembro da primeira igreja. Você deve lembrar disso, porque você foi muito para o norte do estado, pegando regiões muito simples aqui do Espírito Santo. E você é uma pessoa que dava aula de seminário e tem uma cultura, eu sei, como que a gente tem de entrar de uma forma simples. Porque a revelação, ela é maravilhosa, ela não precisa complicar não, porque o que salva as pessoas não é a cultura. Não. O que salva é a revelação. Exato. E o pastor Jairo era um homem simples, e como o Senhor usava aquele homem com poder e maravilha. Eu acho que o servo, ele tem de focar na simplicidade, a operação maravilhosa do Senhor, do Espírito Santo, porque aí está o segredo. Não precisa, é antiético ser snob, né? Não tem necessidade de a pessoa apresentar-se com cultura, que sabe mais do que os outros. Não, pelo contrário, né? Quanto mais simples for, mais ele vai ser usado nas mãos do Senhor. Aliás, quando o Senhor Jesus fez uma glorificação ao Pai pela simplicidade dos discípulos dele,
ele usou essas palavras: Pai, eu te glorifico porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, ou seja, aqueles simples que tinham pouca linguagem, né? Porque quando a gente acha, Gilson, que temos alguma coisa, o Espírito não revela. Mas quando nós nos humilhamos e dizemos: Senhor, o que eu sei, o que eu tenho não é nada, me mostra, Senhor. Aí o Senhor revela. Porque o Espírito Santo, ele não opera onde o homem se aparece, ele opera onde o homem diminui e o Senhor Exato. Aí o Senhor é que se evidencia, né? Maravilha, isso é obra pura, isso é muito bom. Tem um aspecto também com relação à questão da comunicação do crente, né? A maneira do crente se comunicar, que é na questão de como passar certas informações. Porque quando a pessoa é um repassador de informações assim impactantes, ou às vezes más informações, ele se torna uma pessoa totalmente antiética. Isso tem um nome. Porque isso é um negócio muito sério, né? Especialmente quando se traz uma informação impactante, chocante às vezes, e quando isso é passado muitas vezes para o novo convertido. Então, na igreja, o crente tem que ter muito cuidado com o novo convertido, porque há determinadas informações que impactam o novo convertido, ele pode ficar numa dúvida. Então, essa questão de ética também, ela é fundamental para o crente, o Senhor Jesus, né? Esse aspecto. Que Davi falou para os seus ali quando ele soube da morte de Saul? Não se fale disso. É interessante que Davi, a má notícia, aquilo que a gente entende até como fofoca, desculpa a expressão simples aqui, se é uma bênção, conte a bênção. Eu acho que o testemunho da bênção é maravilhoso, né? É verdade. Mas conte para a honra e glória do Senhor, não como uma forma de que eu sei mais do que os outros, eu estou... Não, conte para o louvor do nome do Senhor, porque as bênçãos a gente tem de contar. Agora, muitas vezes está se contando ali e o nome do Senhor não vai ser glorificado. Exato. Talvez um tropeço, uma queda de um servo, um pecado, uma situação. Clama pelo sangue de Jesus, pede para o Senhor repreender isso do seu coração e vá buscar as revelações do Senhor, as coisas boas. Não há coisa melhor do que passar uma boa informação, né? Quando você passa uma boa informação. Recentemente, um diácono da minha igreja enviou para uma pessoa do grupo dele, do grupo de assistência dele, ele enviou uma mensagem numa hora em que essa pessoa estava num momento muito aflitivo, mas ele nem imaginava isso. Ele enviou uma palavra, um versículo bíblico: esse versículo aqui é para sua meditação e tudo, sua vida espiritual. Coincidiu que aquele versículo falava exatamente na situação que aquele irmão estava passando, mas o resultado daquilo foi tão bom para a vida dele. Quer dizer, ao invés de passar para a pessoa uma má notícia, uma má informação, algo impactante, mandou para ele um versículo da Bíblia. E, aliás, eu até faço aqui uma sugestão, Luiz Fernando, que é o seguinte: quem sabe, em lugar de passar uma má informação, passa uma boa informação. Você quer ver, por exemplo, uma boa informação? Enviar um link. Pega um link de um louvor, né, ou de uma mensagem, entregue. Do culto à noite. E eu diria até o seguinte: pode passar até compartilhar um link da nossa programação aqui, a Ética na Vida do Crente. Então, ao invés de passar uma má informação, passa um link, compartilhe o link da nossa programação aqui, para as pessoas terem uma ideia a respeito do que é a ética na vida do crente. E eu ainda recomendo, pastor Gilson, assista o culto, se não for o culto ao vivo, né? Mas assista a programação e você vai receber a bênção e você vai ter até alguma informação. Estou te passando um link, tem uns assuntos maravilhosos aí que você vai gostar muito. É coisa melhor do que isso. É melhor que uma má informação, né? Porque o servo do Senhor, né? Ele é sábio. Tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é simples, como Paulo recomenda ali, né? Isso é muito importante. É verdade. Tem outro aspecto também que nós gostaríamos de abordar aqui sobre a ética na vida do crente, que é a questão de tolerância para com os irmãos que são mais fracos na fé. Como é o comportamento, né, do crente ético com relação ao outro que é mais fraco na fé, que é um iniciante, né? Então, muitas vezes, vamos dizer assim, ele comete às vezes uma falha. Como é que se deve lidar com essa pessoa em termos éticos, né? E ele faz às vezes um comentário, né?
Então o crente deve manifestar compreensão para com aqueles que têm mais dificuldade de aprender, né? Na igreja é muito comum isso. E até mesmo, vamos dizer assim, de orar pelo crente ou irmão da igreja, né? Porque nós estamos falando da ética na vida do crente, com relação a essas dificuldades que as pessoas normalmente têm, né? Então isso é fundamental em termos éticos, como você lidar com a pessoa que tem mais dificuldade para aprender, mais dificuldade para caminhar, entendeu? Você cita, nós estivemos conversando, você cita até Romanos 15:1, quando Paulo escreve sobre isso. Ah, sim, Romanos 15:1. Nós que somos fortes, vamos suportar os fracos. Então, se alguém acha, né, que eu fazendo alguma coisa, mesmo que o Senhor não recrimine, mas eu estou fazendo, vai escandalizar, então eu não vou fazer para que o meu irmãozinho não se escandalize. E vou orar para que ele receba uma bênção, porque quanto mais do Espírito ele tiver, mais forte ele vai estar. E ele vai poder também suportar. E quando um novo convertido chega na igreja, uma pessoa visitante, né, a forma de recebê-lo, a forma de conversar, se mostrar humilde ali, simples, né? Isso é muito bom, isso é um testemunho maravilhoso para a salvação de vidas. Lembrando o texto, né? 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1, né? Mas nós que somos fortes, devemos... Não, é Romanos 15:1. Ah, não, Romanos... não, é Romanos. Romanos 15, versículo 1. 15, versículo 1, isso. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, é fraco na fé, né? Isso. E não agradar a nós mesmos. Exatamente. É muito interessante essa... Que coisa, Paulo, ele diminuía como homem, né? Para que a igreja prosperasse. Que ética! A ação do Espírito Santo, Gilson, maravilha. Glória ao nome do Senhor. Muito bem. Nós temos também outro aspecto, né, Luiz Fernando, que deve dar para abordar aqui hoje, que é com relação à questão de a pessoa se autoexpor, né? Ele se expõe. Ou seja, ele é aquela pessoa que faz muito exibicionismo, né? O exibicionismo ele não é útil na vida do crente, porque o crente que se exibe muito no sentido de tomar certas decisões, no sentido até de querer mostrar o seu grau de cultura, o seu conhecimento intelectual, outras vezes até usando expressões em outros idiomas. Aliás, esse aspecto de usar expressão em outro idioma é muito próprio de nós brasileiros, né? Os portugueses de Portugal é que não gostam disso. Não. Mas nós brasileiros gostamos muito de fazer isso. Isso às vezes foge um pouco à ética, não é verdade? Gilson, eu me lembro de João Batista. Você está falando, eu estou citando alguns pontos, né? O que João Batista falou quando disseram que Jesus também batizava? O que ele falou? Convém que ele cresça e eu diminua. Que ética, vamos isso colocar dentro, ética, né? Que ética e discernimento. Porque você pode até pensar, não, mas ali era o Senhor Jesus. Sim, mas o Senhor está vivo no nosso meio. Exato, Então, quando nós diminuímos, o Espírito Santo, ele vai revelar não nós, o homem, mas vai revelar o quê? O Senhor Jesus. Nós seremos instrumentos só. Mas não vamos ser o homem da prece poderosa, não vamos ser o homem da mensagem, não. Nós vamos ser o servo que o Senhor usa para que o poder dele seja evidenciado. Isso é muito bom, Gilson. Isso é uma bênção, porque às vezes até ocorre, sabe, Luiz Fernando, de algumas pessoas quererem se exibir até com relação à imitação de outros, né? E antigamente nós tínhamos muito, no nosso início, né, quando nós estávamos aprendendo muita coisa ainda, de as pessoas imitarem muito o outro. E aí alguém dizia assim, fulano é cria de fulano, né? Porque imitava muito o outro, né? Exato. Então isso não cabe, isso não é ético no nosso meio, né? Não. Nós temos que ser autênticos. Naturalmente, em termos da obra, nós somos iguais, nós não temos diferença. Mas temos a nossa formação, cada um de nós, né? Exato. Nós podemos ser autênticos sem necessidade de nenhum exibicionismo, ainda mais o exibicionismo que a gente chamaria de dar bom dia com o chapéu do outro, né? Isso. Você querer imitar o outro para ser semelhante a esse. Então, a ele, nós não temos essa... Todo esse que fez isso, Gilson, nós sabemos que não durou muito na presença do Senhor. Quem partiu para isso... Todo aquele que rouba a glória do Senhor, nós estamos falando de coisa séria. Querer aparecer em detrimento àquilo que é o nosso Deus, que tem de aparecer,
está tirando a glória do Senhor. Esse não fica muito tempo. Então, até para uma preservação espiritual sua, nossa, minha, essa aqui é fundamental. É verdade, esse aspecto é muito fundamental. Muito. Muito bem, eu acho que estamos chegando já a um determinado momento que poderíamos já dar uma pausa aqui para continuarmos na nossa próxima programação, né? Porque nós falamos rápido, mas cada assunto desse aqui, Gilson, cada um tem de meditar, porque não vou dizer que você está fazendo isso, não. É para meditarmos, para nós amadurecermos em cada ponto desse e pedir ao Senhor o recurso para viver essa ética na obra do Senhor. Amém. Maravilha. Muito bem. Graças a Deus. Podemos então encerrar aqui essa próxima parte de hoje, né? Onde nós estamos abordando ainda alguns aspectos relacionados à ética na vida do crente e que, naturalmente, no próximo episódio nós iremos dar continuidade ainda sobre esse aspecto da ética na vida do crente e depois vamos especificar alguns aspectos éticos, como na vida do pastor, na vida do diácono e os demais segmentos da igreja. Esperamos que tenha sido útil a nossa abordagem de hoje aqui, com este tema voltado para a ética na vida do crente e alguns aspectos específicos que nós ainda iremos dar continuidade no nosso próximo episódio e nós te aguardamos lá. Esteja conosco. Que Deus abençoe a todos então, a paz do Senhor Jesus.